Fala pessoal, Lucas falando aqui e estamos chegando para mais uma das nossas aulas desse período de pandemia. O nosso vídeo de hoje ele vai voltar para aquele esqueminha que a gente trabalhou há 2 ou 3 semanas atrás, onde no mesmo vídeo a gente vai ter o mesmo assunto para as nossas disciplinas de sociologia e de filosofia. E aí, como vocês já bem podem ver, a gente vai trabalhar com a noção da ideologia, a indústria cultural e a ideia da sociedade do espetáculo. Beleza? Aviso desde já que o conteúdo desse vídeo ele pode ser um pouco denso, não na questão de tempo em si, mas na questão de muito conteúdo, de muita informação. Então aconselho a vocês, como eu já faço desde sempre, a pegarem material para vocês fazerem as suas anotações, porque elas vão ser extremamente importantes, vão ser de muita valia no fim do nosso quarto bimestre, né, onde a gente vai ter mais uma vez os nossos portfólios, onde a gente também vai ter os nossos testes com consulta. Beleza? Então, dito isto, se vocês já pegaram o material de vocês, se vocês já estão prontos para começar, a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje, beleza? E a gente começa falando sobre a questão da ideologia. Mas aí é que está a grande questão, aí é que está a grande pergunta. O que é ideologia? De que forma a gente pode definir? Para isso, pessoal, eu trouxe aqui 3 pensadores. A gente não vai explorar esses 3 pensadores, até porque a gente não tem tempo. A ideia aqui é muito mais apresentar, né, rapidamente para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção sobre o que é ideologia. O primeiro que eu trouxe aqui, pessoal, é o Destutt de Tracy, pensador do século XIX, que vai definir ideologia como a ciência da gênese das ideias. Já o segundo é o positivista Augusto Comte, que define ideologia como o conjunto de ideias de uma determinada época. Repara que esse pensamento dele é muito importante, porque ele já vai fazer com que a gente possa imaginar, a gente possa construir a ideia, o conceito de ideologia como algo que vai se alterar de acordo com o tempo, ou seja, que é mutável. E aí repara que isso faz sentido, porque a gente não pode dizer que a ideologia que predomina no século XXI é a mesma ideologia do século XIX, a mesma ideologia do século XVIII. Né? São mentalidades diferentes de cada uma dessas sociedades. Então, o Augusto Comte ele já vem trazendo esse pensamento, já vem trazendo essa ideia para a gente. Por fim, eu trouxe aqui um dos pensadores clássicos da sociologia e da filosofia, que é o Karl Marx. Ele vai definir ideologia para a gente como um sistema elaborado de representações e ideias de uma época, algo, ou seja, próximo ao que o Comte está colocando. Porém, o Marx vai colocar que as ideias dominantes em uma sociedade são parte de quem domina a vida material, visto que são eles que também dominam a vida intelectual. O que o Marx está querendo dizer para a gente baseado nessa ideia, galera? Ele está colocando que é o seguinte, na sociedade capitalista, o trabalho manual, né, o trabalho braçal, aquele que é um trabalho desvalorizado, né, a gente sabe que é um trabalho que é considerado desvalorizado, ele fica a cargo da classe operária, da classe mais pobre. Já o intelectual, ou seja, aquele trabalho de produção de conhecimento, de produção ideológica, vai ficar a cargo de quem tem posses materiais, ou seja, quem constrói a mentalidade, quem constrói a ideologia que predomina na sociedade é quem tem os bens materiais, são as classes mais abastadas. Então Marx ele começa a colocar justamente isso para a gente. Mas aí, baseado nessas ideias de ideologia, né, nessas construções de pensamento de ideologia, a gente tem que parar para pensar o porquê ideologia é tão importante. Por que será que ideologia é tão importante? Ela é, gente, pelo simples fato de que a mesma, né, ou seja, a ideologia,
ela está presente nas nossas relações sociais. Por exemplo, na sociedade capitalista que a gente vive, a ideologia, ela sempre, né, a ideologia dominante, ela sempre vai buscar abafar, eliminar as contradições existentes. E por que ela busca abafar e eliminar? Porque para ela não é bom, para ela não é válido que existam contradições, porque se existem contradições, vão surgir naturalmente entre aspas, movimentos que possam contestar essa ideologia. Então, você busca abafar, você busca eliminar. Então, na sociedade capitalista existe isso. Um outro exemplo de ideologia no cotidiano, no nosso cotidiano, está na predominância atual, vamos pensar assim, da ideologia do cientificismo, na ideia do desencantamento do mundo, termo proposto, conceito proposto por Max Weber, e que vai apontar que o sujeito moderno ele passou a se despir dos seus costumes e das suas crenças baseados em tradições herdadas ou aprendidas que se apoiavam nos pilares fixos, vamos colocar assim, da religião, da ideia da magia. Ou seja, ele está querendo colocar para a gente que há um processo de racionalização da sociedade, no qual você vai buscar explicações racionais, explicações científicas, no lugar de explicações baseadas em costumes, baseadas em crenças. Então, é essa ideia que você começa a fazer, né? A gente pode pensar que hoje em dia esse ponto ele está sendo questionado, ao passo que a gente vê crescendo de uma forma absurda e de uma forma quase que inexplicável um movimento contrário à vacinação, um movimento anti-vacina. Então a gente pode imaginar, talvez, que estamos iniciando um processo muito leve, mas iniciando um processo de reencantamento do mundo. Obviamente, a gente não pode definir isso agora, né? Não temos esse poder, até porque a gente não faz o que eu costumo brincar de futurologia. Mas a gente pode ter essa noção de que hoje esteja passando por um momento, estamos passando, no caso, né, um momento de questionamento desse desencantamento do mundo. Beleza? Então a gente pode imaginar que talvez isso esteja acontecendo também. Mas vamos lá, prosseguindo. Baseado nessa ideia, né, da ideologia no cotidiano, um outro ponto importante que a gente tem que entender é a profunda relação existente entre ideologia e cultura. A gente pode imaginar que a cultura ela não tem uma ideologia, não tem uma mentalidade, mas no fim das contas a gente observa que sim, ela tem. E para isso, pessoal, a gente vai utilizar aqui, a gente costuma utilizar, né, o pensador italiano Antonio Gramsci, que ele vai trabalhar com o conceito de hegemonia. O que é hegemonia para ele? Para ele, é o processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer com que o seu projeto, tá, seja aceito pela classe dominada. E aí ela consegue desarticular a visão de mundo autônoma dessa classe dominada. Esse processo, segundo ele, é exercido através dos aparelhos de persuasão, que, diferente dos aparelhos coercitivo e policial, vai ter a sua prática sempre feita de forma pedagógica, onde vai se criar e naturalizar uma cultura dominante efetiva, que vai permear o senso comum de toda a sociedade. Ou seja, o que ele está colocando é que, né, dentro de uma situação hegemônica, de uma classe dominante em relação a uma dominada, vai se construir toda uma pedagogia voltada para dominar, né, o senso comum de todos, e você não vai poder questionar, você não vai ter como questionar, porque você vai ter uma visão de mundo que não é autônoma, que ela é totalmente dependente de um grupo social. O grande ponto nessa questão é que o Gramsci ele coloca para a gente que pode sim haver a existência de intelectuais orgânicos,
O que seriam intelectuais orgânicos para ele? Intelectuais que são da classe dominada, que passam a ser responsáveis pela construção de uma contra-hegemonia, ou seja, de narrativas diferentes a essa ideologia dominante, para voltar e para buscar novamente a construção de uma visão autônoma da classe dominada. Então, o Gramsci ele começa a colocar justamente isso para a gente. Só que, ao passo que essa ideologia dominante permeia o senso comum da sociedade, ela obrigatoriamente, né? E aí quando eu digo obrigatoriamente porque dificilmente a gente vai ver uma outra situação ocorrendo, ela vai possibilitar a construção e a manutenção do que a gente chama de violência simbólica, que é o conceito cunhado pelo pensador francês Pierre Bourdieu, que ele vai apontar que existem formas culturais que vão se impor sobre outras e vão passar a ser aceitas como normais, normais entre aspas. Um exemplo disso, pessoal, é a ideia de que a dominação masculina em relação às mulheres é algo natural e não construída socialmente. Então existe toda uma visão de que os homens, desde o início da história, eles são, né, mais fortes, eles são dominantes, então por isso que hoje tem que se manter essa situação. Então você começa a definir algo como natural e não que foi construído de forma social. Então esse é um ponto extremamente importante da gente pensar. Por quê? Quando a gente está falando disso, naturalmente a gente fala da ideia do machismo, então. E aí a gente imagina também que o machismo, ele só afeta as mulheres, quando na realidade ele também afeta os homens. Por exemplo, quando a gente vai ver a ideia de que homem não pode chorar. E por que que homem não pode chorar? Porque é coisa de mulher. Então, se o homem chora, passa uma imagem de fragilidade, né? Então começa a existir tudo isso. Repara como a gente não imagina, mas isso faz parte do que eu estou colocando aqui para vocês de ideologia. A ideologia constrói essa ideia de violência simbólica, beleza? Mas tudo isso, pessoal, só é possível, tá, de influenciar na gente através de uma produção cultural voltada para um fim de controle ideológico, né? Então, toda essa questão que eu estou colocando para vocês de ideologia, de como ela é naturalizada, de como ela constrói uma violência simbólica, ela só é possível através da produção cultural que tem esse fim, que tem um fim de controle ideológico. É justamente aí que entra a ideia da indústria cultural. Essa ideia construída por Adorno e Horkheimer, membros da Escola de Frankfurt, que vão apontar que na sociedade moderna há a produção em massa de bens para serem consumidos como uma coisa qualquer, como uma mercadoria banal. Nesse sentido, eles vão apontar que o mesmo vai acontecer no campo cultural, onde há uma vulgarização da cultura, visto que nesse campo vai se visar a partir daquele momento apenas o lucro, o consumo e, mais do que nunca, a adesão incondicional ao sistema dominante na busca da construção de uma homogeneização da sociedade. Então eles vão começar a apontar isso. E aí, para atingir tal objetivo, né, a indústria cultural vai construir uma imagem de que a felicidade só vai ser atingida quando você tem produtos em suas mãos. Ou seja, ele começa a definir a ideia de que sinônimo de felicidade é consumo. E aí é nesse ponto que a gente vai afirmar que a cultura passa a ser alienante, pois ela sempre vai levar os indivíduos para uma fuga da realidade e, obviamente, para a manutenção do que a gente chama de uma sociedade de espetáculo. E aí é que vem um outro conceito para a gente. O que seria isso, né, de sociedade do espetáculo? Sociedade do espetáculo, pessoal, é o nome, inclusive, de uma das obras do pensador francês Guy Debord, que ele é um pensador contemporâneo
do movimento de maio de 68. E que, por conta de toda a sua vivência, obviamente, ele vai fazer duras críticas à sociedade capitalista da época. Segundo ele, né, a sociedade moderna sempre prefere a aparência ao ser, a ilusão do que a realidade. Porque através do consumo, né, através do consumo existente na sociedade, né, o indivíduo ele perde a sua posição ativa, passa a ser um indivíduo passivo e comece a aceitar sem contestar todos os valores estabelecidos pela sociedade capitalista, pela sociedade moderna. Ou seja, ele começa a buscar a ideia de tentar ser o que não é, né? De aparentar ser o que não é. Porque isso é importante nessa sociedade capitalista. Por isso, geralmente a gente vê pessoas que sai um iPhone aí, agora sai o iPhone 12, com todas as especificidades, e aí com os absurdos que eles não vão, os telefones não vão vir com o carregador, a pessoa vai ter que comprar. Mas repara que você ter um iPhone 12 vira um símbolo de status na sociedade. Então, por mais que você não tenha mais nada, se você tiver um iPhone 12, você vai estar, né, se tornando alguém na sociedade. Isso é o que as pessoas imaginam, né? Porque você teve condições de comprar um iPhone 12. E aí não importa se você vai estar parcelando em 12, 24, 36 vezes. Ninguém vai pensar isso quando te ver, né? Ou você imagina que ninguém vai pensar isso. Porque você vai ter um iPhone 12, que aí vai ser um símbolo de ostentação na sociedade. O que o nosso pensador ele define para a gente é que a sociedade ela passa a ser contaminada pelas sombras do que ela efetivamente é. Porque nessa sombra é muito mais cômodo de se viver, né? Ele está fugindo da realidade. É nesse sentido que ele coloca para a gente, que ele aponta para a gente, que a sociedade do espetáculo é o próprio espetáculo. Ou seja, para ele é a forma mais perversa da sociedade de consumo. E aí, nela, né, nessa sociedade de consumo, existem os meios de comunicação, que têm como uma de suas grandes funções a multiplicação de imagens e ícones voltados para mostrar coisas que supostamente faltam ao homem comum. Ou seja, produtos, propagandas. Ou seja, propagandas falam que você só vai ser feliz se você conseguir tal produto. Aquilo te falta. Aquilo é o que está faltando na sua vida. Dessa maneira, o que a gente está observando então? Que os indivíduos que não conquistam esses bens materiais passam a se tornar infelizes, indivíduos solitários. A única alternativa de felicidade para eles está no consumo, que quase de forma automática vai se identificar com felicidade, como eu coloquei. Ou seja, felicidade é sinônimo de consumo. E é justamente esse espetáculo, né, todo esse espetáculo do consumo, que vai conferindo integridade a uma sociedade que naturalmente, vamos pensar assim, ela é esfacelada. Nela, o homem vai vivendo uma realidade sonhada e desejada, no qual a ficção vai se misturar com a realidade, fazendo com que o homem não questione a sua situação, mas a exploração existente na sociedade, né? Mas não, perdão, e nem a exploração existente na sociedade capitalista, porque ele vai estar vivendo uma ficção, vai estar vivendo um outro mundo. Beleza, pessoal? Então, hoje era o que a gente tinha para falar aqui. Então, nessa aula, a ideia era fazer uma apresentação sobre os conceitos de ideologia, de sociedade do espetáculo e indústria cultural. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente vai conversar ao vivo na nossa aula lá, onde a gente pode tirar dúvidas, onde a gente pode discutir essas ideias. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.